Bom, boa noite a todas e todos. Primeiramente, quero agradecer pela gentileza da semana passada, por terem permitido que terminássemos a aula uns 25 minutos antes do horário final. Só não deu muito certo para mim, porque o Palmeiras terminou perdendo o título, perdeu a partida, perdeu nos pênaltis e perdeu o título, mas quero agradecer a gentileza de todas e todos. Bom, no encontro passado, nós iniciamos o tópico denominado da investigação criminal, envolvendo o inquérito policial e a persecução penal. O Instituto do Inquérito Policial, lá do artigo 4º até o artigo 23 do Código de Processo Penal, como fase inaugural dessa denominada persecução penal. E, portanto, interpretando aqui, à luz de alguns pensamentos de processualistas penais, a persecução penal como um instituto dual, como um instituto de duas faces, digamos assim, em que a primeira são os procedimentos de investigação ou a própria investigação criminal, e essa traduzida em muitos casos concretos pela instauração de um inquérito policial. E depois, com o oferecimento da denúncia e o recebimento da mesma, ou da ação penal, e a instauração do processo crime, a segunda fase dessa persecução penal. E, portanto, um instituto dual, como preferem alguns autores. Falamos aqui sobre a memória do inquérito policial, a ideia do sentido, do significado, do inquérito policial, traduzindo o que realmente significa o inquérito policial, e um instituto de procedimento investigativo, procedimento investigativo para apuração de provas, oitiva de vítima, identificação da autoria, conclusão ou convicção acerca da materialidade, etc., etc. E iniciamos a leitura digamos assim, dos dispositivos normativos estabelecidos no Código de Processo Penal pelo legislador do Decreto 3689 de 1941. Hoje, retornaremos, portanto, ao Código de Processo Penal, no Instituto do Inquérito, e iremos até o projeto de lei 8045/2010, para, portanto, darmos uma olhada, verificarmos como o legislador, como a comissão, a comissão de notáveis, que elaborou o novo Código de Processo Penal e que está no Congresso para votação, portanto, pensou todas as fases relacionadas à imaterialidade do sistema de justiça criminal, ou seja, da investigação criminal até a prolação da sentença, sendo esta condenatória ou absolutória. E, mais especificamente, no que diz respeito ao que estamos vendo aqui, essas duas faces da persecução penal no direito processual penal brasileiro. Havíamos chegado até o artigo 10 do Código de Processo Penal, no qual o legislador esculpiu, portanto, a previsão dos prazos de conclusão do inquérito policial, sempre à luz de um critério também dual, sempre à luz de um critério binário, estando o indiciado ou investigado preso ou não, e aí se estabelece, portanto, o prazo para a conclusão do inquérito policial. E lá no artigo 10, o legislador decidiu por afirmar que o prazo de 10 dias, e, obviamente, contando o prazo a partir do momento em que se tem ou uma prisão em flagrante, ou a partir do momento que a autoridade policial toma conhecimento da infração penal praticada, ou da suposta infração penal praticada. Então, nesta hipótese, ou a partir do levantamento desta hipótese, o inquérito deveria ou deverá terminar num prazo de 10 dias, no caso, portanto, de um indiciado ou de um investigado preso. Ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, ou mediante o arbitramento de uma fiança.
de uma fiança, ou mesmo solto sem a fiança. Lá no artigo 11, o legislador decidiu, portanto, tratar sobre a questão dos instrumentos do crime que estarão anexados ao inquérito, né, e que são, portanto, de interesse para a ideia de produção de prova e acompanharão os autos de inquérito quando encaminhados ao membro do Ministério Público ou ao próprio Ministério Público. No artigo seguinte, no artigo 12, o legislador decidiu, portanto, esculpir uma regra no que se refere à denúncia ou queixa-crime, ou seja, a categoria de ação penal privada, em que o inquérito policial acompanhará a mesma, ou seja, acompanhará, portanto, a ação penal privada, com a ideia sempre de servir de base a uma ou a outra, mas também com os mesmos critérios de validez jurídica para o oferecimento de uma ação penal quando se trata da categoria de ação penal incondicionada ou condicionada à representação, sendo pública. E no artigo seguinte, estabeleceu ali os deveres da autoridade policial, condutora, portanto, do inquérito policial, ao afirmar que a autoridade policial, ou a ela incumbirá, portanto, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias para a instrução e julgamento dos atos processuais ou do próprio processo, assim como a ideia de diligências a serem realizadas, assim como a ideia relacionada ao mandado de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias, né? Assim como também representar acerca da ação preventiva. E mais à frente, nós temos, nos anos de 2000, mais especificamente no ano de 2016, o advento da Lei 13.344, que aparece para criar os artigos 13A e 13B. E no 13A, o legislador reformador, o legislador da Lei 13.344 de 2016, elenca uma série de tipos penais, como, por exemplo, extorsão mediante sequestro e outros tipos penais, em que, ou também a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069 de 90, em que, quando se tratar, portanto, desses personagens, ou seja, nesses crimes, quanto à previsão desses crimes, né, o legislador estipulou que o membro do Ministério Público ou o próprio delegado de polícia poderá requisitar à autoridade judiciária, né, a concessão de informações junto aos cadastros de vítima ou de suspeitos existentes no país. E no 13B, o legislador, relacionado também a esses sujeitos, quando estão envolvidos no caso criminal, a autoridade policial ou o Ministério Público, mediante autorização judicial, mediante, portanto, autorização de um magistrado, poderá requerer às operadoras de telecomunicações, às operadoras telefônicas, as informações relacionadas a ligações e até as linguagens criptografadas de aplicativos dos celulares, dos smartphones, das pessoas envolvidas com a questão criminal. Essa é uma novidade desde 2016, lá no inquérito policial, e no dispositivo seguinte, dispositivo 14, no artigo 14, o legislador constrói uma previsão referente ao ofendido ou ao seu próprio representante legal, no que diz respeito ao indiciado ou ao investigado, para, portanto, terem a competência e a legitimidade para requerer diligências. Só que no artigo 14 nós temos uma segunda parte bem delicada. Se o ofendido, diretamente ou através do seu representante legal, poderá requerer diligências à autoridade policial, essa autoridade policial, segundo a conformação normativa, tem o poder discricionário de decidir se realiza ou não realiza, portanto, essas diligências requeridas pelo ofendido ou pelo representante legal
do indiciado, né? Desculpe, ou pelo representante legal do ofendido. Então, fica à luz do poder discricionário da autoridade policial, fica a juízo, como diz o legislador, da autoridade policial, realizar ou não as diligências requeridas. A Lei 13.964 de 2019 trouxe o artigo 14A para dizer que, nesse caso, ou seja, à luz dessa previsão, quando envolvidos servidores que estão vinculados ao artigo 144 da Constituição, ou seja, os agentes de um mundo denominado de segurança pública, portanto, todos os integrantes, todos os membros da segurança pública, né, e aquele rol do artigo 144 da Constituição não é um rol enumerativo, é um rol taxativo, ele está fechado, e, portanto, ou se está naquele rol ou não se está naquele rol. E se está naquele rol, é membro da segurança pública. E se não está naquele rol, não é membro da segurança pública. E, portanto, com relação a isso, o legislador construiu uma previsão da vinculação desses servidores à instituição de segurança pública, quando investigados em inquérito policial ou inquérito militar, por exemplo, e portanto, com atos ou procedimentos extrajudiciais da investigação e dos fatos relacionados ao uso, portanto, da força letal, ou seja, quando esses agentes de segurança pública estiverem no exercício profissional e autuarem no exercício profissional em que tiver uma questão letal pelo uso das forças ou pelo uso das armas, que, portanto, fazem parte do seu exercício profissional, nós teremos, portanto, a indicação de um defensor, né? Portanto, esses agentes da segurança pública terem o direito de constituir um defensor para, portanto, estarem representados. No artigo 15, o legislador traz a ideia direcionada ao indiciado no sentido de quando esse é menor. E, portanto, ele está não sob a égide do Código Penal, do Decreto 2848, mas sim sob a égide da Lei 8.069 de 90, portanto, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a esse menor deverá ser, portanto, nomeado um curador pela autoridade policial. No artigo 16, o legislador esculpiu que cabe ao Ministério Público, que não cabe ao Ministério Público, portanto, requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para requerer diligências que, à luz do membro do Ministério Público, ele interpreta como imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. No artigo 18, o legislador fez constar que a ideia do procedimento de arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária pode ocorrer exatamente pela falta de elementos para o oferecimento da denúncia, né? Ou a autoridade policial, nesse caso, de ausência de fontes, ausência de provas que possam consubstanciar o oferecimento da denúncia e que, portanto, determinaria o encaminhamento do inquérito para o arquivamento. Nesse caso, a autoridade policial poderá proceder diligências, ou seja, novas pesquisas, né? Se a autoridade policial chegar notícia, de fato, portanto, uma questão aí, notícia de que há novidades com relação às investigações até então realizadas. No artigo 19 relacionado ao inquérito policial, o legislador menciona sobre os crimes que não cabem à ação pública, portanto, aqui ele se faz a diferenciação das duas ações, e em que os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente quando se tratar, portanto, de outra categoria de ação que não seja a ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação. No artigo 20, o legislador fez constar que a autoridade assegurará ao inquérito a ideia de sigilo. E aqui
não há dúvida de que é uma norma de caráter aberto, no sentido de que a ideia do sigilo, assim como também está lá no projeto de lei 8045 de 2010, a ideia do sigilo ela está relacionada também a uma face dual. Ou seja, a autoridade policial deve assegurar o necessário sigilo do inquérito, e a palavra é necessário, e aí pergunta-se o que entende-se por necessário. Necessário a ideia de organização e de elucidação da infração penal, da ação cometida, do fato tipificado como crime ou delito. Então, teria duas faces. Um sigilo necessário para essa elucidação e o interesse da sociedade. Ou seja, uma norma extremamente lato, digamos assim, extremamente aberta para a construção do que seja o instituto do sigilo no inquérito policial. No artigo 21, o legislador vai tratar, portanto, da ideia da incomunicabilidade do indiciado ou do investigado, à luz de despachos nos autos, sendo cabido, portanto, só tendo a permissão ou somente sendo permitida essa incomunicabilidade dependerá, mais uma vez, da ideia do interesse da sociedade ou da conveniência da investigação, assim determinar ou exigir. Notamos, portanto, que, no que se refere aos artigos 20 e 21, temos duas normas extremamente abertas para o poder discricionário da autoridade policial. Né? E, no artigo 22, o legislador fez constar uma dilação jurisdicional, digamos assim, já que ele estabelece que, no que se refere ao Distrito Federal ou às comarcas em que houver mais de uma circunscrição, a autoridade policial pode determinar, portanto, diligências em uma circunscrição a qual ela não está adstrita e, portanto, ela não seria competente. Né? Isso também se reproduz lá no projeto de lei 8045 e podemos constatar que a redação é a mesma ou praticamente a mesma. E, finalmente, como a última das previsões do inquérito policial, no artigo 23, o legislador construindo, digamos assim, a ordem de procedimento da remessa dos autos de inquérito ao juiz competente, né, em que a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação, o Instituto de Identificação e Estatística, ou a repartição congênere, mencionando o juízo, portanto, que tiver sido distribuído e dado relativo à infração penal e à pessoa do indiciado. Então, aqui é para se construir a ideia de registros criminais, e aqui não uso a expressão registro criminal no sentido de precedentes criminais, não é nesse sentido, mas sim em dar ordem para uma base de dados ou um banco de dados de informações sobre ocorrências delituosas, sobre sujeitos que estão na posição de indiciados ou investigados e sobre andamentos de inquérito policial ou de inquéritos de natureza policial para quando chegar o momento determinado para o envio ao juiz competente, portanto, que irá se debruçar sobre o caso e à luz também do Ministério Público. Mas não no sentido de antecedentes criminais, mas tão somente no sentido de registro para a construção de bancos de dados ou de informações pelo Estado. Nesse sentido que nos referimos, portanto. O projeto de lei, o PL 8045, faz algumas reformulações a partir da ideia da forma do próprio Código de Processo Penal e depois relacionado ao conteúdo do que nós teremos como um novo Código de Processo Penal na realidade brasileira. Então, ao chegarmos lá na redação do PL 8045, vamos notar que, logo no título primeiro, o legislador optou por inaugurar o livro 1, do que será o novo Código de Processo Penal, pela ideia da investigação e da persecução penal. Desde o início, portanto, o legislador enfatiza que tanto a investigação criminal
como a fase inaugural da persecução penal, quanto o próprio processo penal e, portanto, a segunda fase da persecução penal, seja uma ou seja outra, ou as duas, ambas estão adstrita à ideia dos princípios fundamentais constitucionais de uma ordem jurídica democrática. Significa dizer que, com essa previsão, o legislador do novo Código de Processo Penal não deixou dúvidas para a ideia de que a fonte primeira, seja da investigação criminal, seja do próprio processo penal, não é outra que a Constituição do Estado. Ou seja, todos os procedimentos de investigação, ou seja, as diligências condizentes à identificação de fontes, produção de prova, oitiva da vítima, testemunhas, identificação da autoria, etc., desde esses primeiros momentos até a decisão judicial, portanto, todos os atos estão sob a égide dos princípios fundamentais constitucionais, determinados pela Constituição do Estado. O que os processualistas interpretam, portanto, de que a fonte primeira, seja da investigação, seja do processo penal, não é outra, repito, do que a Constituição do Estado. E no artigo 1º do PL 8045, o legislador fez questão de colocar os princípios fundamentais constitucionais como a estrutura que dará, portanto, legalidade à investigação criminal e ao processo penal, em primeiro plano. Por quê? Porque esses princípios fundamentais constitucionais, inauguralmente, estão na Constituição, ou seja, explicitamente estão previstos na Constituição do Estado. E no segundo plano, a prioridade voltada para os tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos, os quais o Brasil seja parte. Então, o que nós temos que interpretar, ou uma das formas que temos para interpretarmos, é de que as fontes inaugurais, tanto da investigação quanto do processo penal, não são outras do que a Constituição do Estado e os tratados internacionais, os quais o Brasil faça parte. E aqui interpretando os tratados internacionais, tanto antes da Emenda Constitucional 45 de 2004, como a partir da Emenda Constitucional 45. Ou seja, tanto os tratados internalizados à luz do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, quanto aqueles internalizados a partir das diretrizes e das determinações do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Portanto, para finalizarmos o artigo 1º do projeto de lei, não é outra ideia de que a investigação e o processo penal, com o novo Código de Processo Penal, reger-se-ão, portanto, terão uma regência à luz, inicialmente, da Constituição e depois dos tratados internacionais. E, num terceiro plano, das leis infraconstitucionais em vigência no ordenamento jurídico brasileiro. No artigo 2º, o legislador decidiu por esculpir a ideia, e naquela diferenciação que nós já vimos aqui por diversos momentos, entre o que são direitos fundamentais de um lado e garantias processuais de outros, ou garantias de outros, o legislador decidiu, portanto, por esculpir a regra de que as garantias, todas as garantias, portanto, estão dentro do momento de qualquer forma de intervenção penal. Ou seja, o legislador do novo Código de Processo Penal está afirmando de que qualquer ato, seja ele de natureza pré-processual ou processual, para se autorreconhecer como um ato legal do sistema de justiça criminal, portanto, num procedimento de investigação ou em qualquer ato dentro do andamento do processo penal,
só poderá ser reconhecido como tal em obediência às garantias que estão previstas na Constituição. Ou seja, qualquer forma de intervenção penal, quando o legislador utiliza a expressão lá no PL 8045 de qualquer forma de intervenção penal, eu tenho que interpretar isso a partir da ideia de um procedimento investigativo, da instauração de uma investigação, de um inquérito policial, ou não, inclusivamente da atuação de uma prisão em flagrante por um cometimento ou uma consumação de uma infração penal. Mas ainda, o legislador informa, do ponto de vista do poder normativo, de que nesses atos de caracterização da intervenção penal não ficam de fora as medidas de segurança. Repito, para o novo Código de Processo Penal, até as medidas de segurança estarão, ou com a promulgação, estão sob a égide e, portanto, sob o poder da ideia das garantias constitucionais, das garantias previstas na Constituição do Estado. Ora, uma previsão como essa do artigo 2º do novo Código de Processo Penal tem implicações, seja lá no momento da investigação criminal, seja com essa nova previsão acerca das medidas de segurança, implicações jurídicas que no atual ordenamento não se identificam. No que se refere às investigações criminais, sim. As medidas de segurança, não. Alguém aqui poderia me fazer uma diferenciação, por exemplo, entre o que são medidas de segurança e pena? Qual é a diferenciação? Luciano, eu acho, na minha opinião, que a medida de segurança ela é preventiva, né? E a pena ela é corretiva, né? Ela acontece posterior ao delito. Uhum. Mais alguém? Professor, a pena ela existe em virtude de uma sentença condenatória, então ela é uma sanção criminal. E a medida de segurança ela existe para os inimputáveis, né? Na realidade, o inimputável ele fica sob a custódia do Estado através da medida de segurança, né? E os semi-imputáveis, né, Tânia? E os semi também. Então, diverge da pena. Então, é pacífico que medida de segurança não se confunde com pena. Exato. Por causa disso, que pena é uma sanção e medida de segurança Perfeito. é outra coisa. Exatamente. Quando nós falamos de pena, estamos falando do que está previsto ali a partir do artigo 32 do Código Penal, né? O que é o sistema de penas, até o artigo 60 e pouco do Código Penal, 62, 63, 64. E quando falamos de medida de segurança, estamos falando da previsão esculpida lá nos artigos 96 a 99 do Código de Processo Penal. Mas essa previsão Professor, do artigo... Quem é? Silvio, diga. Professor, na PL de 2010 aí, que vai modificar o Código Penal, cita os tratados internacionais, né? São esses, a Convenção de Genebra, São José da Costa Rica, quais outros? Teriam outros que interferem ao direito penal? Todos que o Brasil fizer parte, todos que o Brasil assinar. Por exemplo, a Convenção ONU dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1989, que inclusive implicou na reforma do título 6 da parte especial do Código Penal brasileiro sobre a ideia dos crimes de violação sexual, quando vinculou o Brasil à construção de um tipo penal que não existia na realidade brasileira, que era o estupro de vulnerável do artigo 217-A. Tratados como aquele, ou seja, todo e qualquer tratado que o Brasil fizer parte, ou seja, o Brasil sendo signatário ou recepcionando o tratado, assinando e internalizando o tratado, então ele terá vigência, né? E aí, se foi antes da emenda constitucional, ele tem status de norma supralegal. Se foi a partir da emenda constitucional 45 de 2004, ele é parte da Constituição, ou seja, ele é norma constitucional, nesse sentido. No que se refere a essa previsão do artigo 2º do PL 8045,
quando o legislador inclui as medidas de segurança, dizendo que elas, portanto, estão à luz de uma ideia de que elas se caracterizariam também como uma intervenção penal, né? E a expressão, na nossa interpretação, ela é feliz, né? Como bem se referiu Antônio, as medidas de segurança distinguem-se de pena, né? E, portanto, elas são uma forma da intervenção penal, mas não pelo instituto da punibilidade ou da pena, mas por um outro. As medidas de segurança se caracterizariam, portanto, como medidas, né, de tratamento, né, de um tratamento ligado à saúde psíquica, relacionado àqueles que são inimputáveis ou semi-imputáveis por algum problema psíquico, né, e aí elas vão se dividir entre as categorias de medidas de segurança ambulatórias ou de internamento, conforme a previsão lá do artigo 96 até o artigo 99. Mas isto tem uma implicação. Quando o legislador diz que as garantias elas estão relacionadas a todas as formas de intervenção penal, e ele diz, inclusivamente, as medidas de segurança. Então, as medidas de segurança agora estariam também vinculadas à ideia das garantias do indivíduo, do sujeito, do cidadão. Ora, mas nós sabemos, e como bem se referiu Antônio, de que medida de segurança não é pena, né? Então, por não ser pena e ela ser uma medida de tratamento, né, e ela não necessita de uma sentença de mérito, né, elas não têm limites, enquanto que a pena tem limite. Ou seja, enquanto que o Código Penal estabelece, e agora, desde 2019, com a lei 13.964 de 2019, nós temos um quanto máximo da pena privativa de liberdade, né, que foi de 30 para 40 anos. Mas as medidas de segurança não têm um limite. Mas as medidas de segurança, como categoria de intervenção penal, estariam submetidas às garantias do indivíduo, então agora elas teriam que ter um limite. Esse é um dos pontos, sem dúvida alguma, que a doutrina vai ter que se debruçar para estabelecer limites, para estabelecer molduras, para construir formas, né? Porque se as medidas de segurança no atual regime que temos não estão adstritas a essa ideia de garantias do indivíduo, né? Porque elas não são de natureza punitiva, elas não são de natureza da punibilidade do direito penal, elas são de natureza de tratamento, porque aquele que praticar a ação e que, portanto, consumar uma infração penal, um crime ou um delito, ele tem um problema de saúde psíquica e que, portanto, no momento da consumação do delito, ele não tem, né, a potencial consciência da ilicitude, né? E a ideia da imputabilidade, mas ele necessita de uma intervenção, e a intervenção penal que se dá aqui é na forma das medidas de segurança previstas na parte geral do Código Penal brasileiro, o que causará, sem dúvida alguma, um debate na doutrina com relação ao quanto dessa medida de segurança, se ela terá um limite ou se continuará à luz do poder discricionário da autoridade médica, no caso concreto, a determinar quando o sujeito pode voltar ao convívio social ou não, e não ligado exatamente ao império das garantias constitucionais. No artigo 3º, o legislador do PL 8045 determina que duas perspectivas para o que vai ser chamado de um novo processo penal brasileiro. A primeira delas, que o processo reger-se-á, sem dúvida alguma, pela ideia do contraditório. E aqui, entendida a ideia do contraditório, como nós veremos passo a passo, né, a ideia do contraditório em todas as fases. Lembre-se, o artigo 3º está dentro do livro 1, denominado da investigação criminal. O que significa dizer, né, que no artigo 3º, o legislador está afirmando
que a ideia do contraditório ela será cumprida em todas as fases da persecução penal, na investigação criminal e no processo penal propriamente dito. Mais do que isso, esse contraditório, ele dar-se-á à luz da manifestação de um defensor técnico. De um defensor técnico, como diz o legislador, de um advogado constituído ou de um representante legal, né, constituído, em todas as fases de procedimento. E aqui fases, o legislador está interpretando como fases pré-processual e fase processual, para a ideia global de todos os procedimentos de ordem criminal envolvendo investigação e processo, digamos assim. No artigo 4º lá do PL, o legislador procura construir uma estrutura para o processo penal, o que ele chama de uma estrutura constitucional do processo penal, estabelecendo também duas perspectivas. Em hipótese alguma, o magistrado, o juiz, poderá atuar na fase inicial da investigação, salvo, obviamente, né, se ele for o juiz das garantias. Mas não será qualquer juiz. Ou seja, é vedada a iniciativa do juiz em fase investigativa. E é vedada completamente, terminantemente. Obviamente que lá na fase investigativa, e no PL 8045, nós temos um capítulo específico do juiz das garantias, como trazido também pela Lei 13.964, e que é praticamente idêntico. Nesse caso, não. Nesse caso, o juiz acompanha. Mas nós temos agora, né, ou pelo menos por essa previsão, a única aparição de um juiz na fase investigativa, né, de procedimentos investigativos, de diligências, etc., será unicamente um juiz das garantias e não qualquer juiz. Estará vedada para qualquer juiz que não seja aquele juiz denominado juiz das garantias. No artigo 5º, o legislador construiu uma regra que ele chamou de proibição de excesso. Proibição de excesso nos procedimentos investigativos ou nos procedimentos da investigação criminal. Por uma regra entre os artigos 5º e 6º do próprio Código, alarga a ideia da interpretação, mas dentro de fronteiras que elas são inequívocas. Vejamos. Diz o legislador que será admitida a interpretação no âmbito das questões da intervenção penal, será admitida a interpretação por via da analogia, né, e da interpretação extensiva. A princípio, pode-se dizer, então ele alargou o campo das interpretações, e como fica a ideia de legalidade? Como fica a regra reitora da interpretação em matéria penal, que está adstrita ao princípio da legalidade estrito, digamos assim? É que essa ideia do uso da analogia no processo penal e da interpretação extensiva dar-se-á tanto na fase investigativa quanto na fase processual, desde que essa extensividade da interpretação em analogia ou da própria interpretação extensiva não alcance questões que envolvem direitos fundamentais e garantias processuais. Ou seja, toda vez que eu tiver em jogo um direito fundamental de um investigado, de um indiciado, como, por exemplo, a sua liberdade, a interpretação não poderá ser pela analogia e nem extensiva. Ela será restritiva à luz do alcance da própria norma. Quando não houver
quando não tiver o alcance, ou seja, quando o ato investigativo produzir algo que possa se traduzir como prova e que não envolva, portanto, né, ao atingir direito fundamental ou garantia individual ou garantia processual, essa produção de prova, por exemplo, poderá ser interpretada no campo da analogia e da extensão. Envolvendo direitos fundamentais e garantias, a interpretação é restritiva, segundo a redação do novo Código de Processo Penal. E isso nós vemos esculpido nos artigos 5º, 6º e 7º do novo Código de Processo Penal. Em seguida, a partir do artigo 8º, o legislador, no título 2, reorganiza essa ideia inicial para um campo específico, que é a investigação criminal propriamente dita. Então, a primeira questão a ser resolvida, colocada pelo legislador, é quando se inicia a investigação criminal. E aqui nós já debatemos em várias ocasiões, em várias oportunidades, se indícios, por exemplo, seria um ponto de partida para uma investigação criminal. Seria, portanto, um ponto de... O legislador utiliza uma expressão que, novamente, a doutrina processual penal brasileira terá que se debruçar sobre ela para construir fronteiras. Quando o legislador utiliza uma palavra que ela constrói fortaleza, né, mas a expressão seguinte reabre essa ideia da fortaleza. Quando o legislador diz que a investigação criminal será iniciada quando, diante de um fundamento, de um fato, de uma ocorrência, de uma suposta infração penal, ou de um fundamento razoável. Ou seja, a investigação criminal dá-se-á a partir de um fundamento razoável. Ora, o que é esse fundamento razoável? Uma denúncia anônima é um fundamento razoável. O que mais eu poderia interpretar como fundamento razoável? Uma suspeita da autoridade policial é um fundamento razoável. Uma suspeita de que ocorrera um delito. Por exemplo... Diga, Matheus. Com licença. Então, nesse caso, ficaria totalmente sendo poder discricionário da autoridade policial. Isso seria ruim porque todo mundo pode incriminar, todo mundo fazer um montinho ali, né, e falar, ei, você não tem nenhum critério objetivo assim. Exato. Ou seja, o que é que eu posso interpretar como fundamento razoável? Digamos que a autoridade policial, digamos que um delegado está indo para o seu trabalho. Digamos que um delegado está indo para a delegacia de polícia.
Voltei. Me ouvem? Ok. Ok. Certíssimo. Bom, como dizia para Matheus, essa expressão fundamento razoável, né? Fundamento é uma expressão forte, mas razoável de forte não tem absolutamente nada. Então, você constrói uma expressão fechada no início e coloca uma expressão aberta no final, o que concede todo o poder discricionário, portanto, à autoridade policial. Ora, uma autoridade policial pode, no caso que eu me referia, ao passar com a viatura numa determinada rua de um determinado bairro de uma determinada cidade, né, interpretar de que naquela casa tem um movimento que pode ser de ordem de algum cometimento de uma infração penal. Interpretar como um fundamento razoável. E, portanto, instaurar um procedimento de investigação criminal. Essa expressão, porque a legalidade para a instauração do procedimento investigativo criminal, dentro da ideia de um fundamento razoável, é para 2 ou 3 finalidades, ou seja, identificação de fontes, produção de prova, né, apontamento de autoria, etc. Ora, à luz de um fundamento razoável, qual será esse fundamento razoável? Uma denúncia anônima, na minha interpretação, é um fundamento razoável. Poder público recebeu uma denúncia num DISC, né, seja um desses DISCs que existe, né, para as denúncias, para as diversas denúncias, ou para as denúncias de diversas naturezas, né, conforme o DISC denúncia, recebendo por ali, instaura-se um procedimento criminal. Mas, à luz de um fundamento razoável, que vai ser uma construção cognitiva da autoridade policial, me parece uma norma extremamente aberta para uma concessão de poder discricionário à autoridade policial. E essas previsões nós vamos encontrar ali nos artigos 8º e 9º do novo Código de Processo Penal. No artigo 10, o legislador traz... o Silvio pergunta aqui, o policial civil incentiva... Deixa eu ver. Tararara. A Polícia Civil incentiva as denúncias e garante o anonimato. Silvio, eu não vou desconsiderar de que isso seja possível, né? De que há um incentivo às denúncias anônimas e tal. Mas o Estado, ao ser provocado, ele tem que responder. Né? Na minha interpretação, o Estado, ao ser provocado, tem que responder. E nessa questão criminal, havendo uma denúncia, tem que, me parece, mais do que um fundamento razoável para a instauração de um procedimento criminal. Ô professor, já que a gente está falando aí desse poder, dessa dúvida sobre de como vai se dar a inicial do processo, né, sobre o que o PL trata aí, né? Ficou passando pela minha cabeça o seguinte, e para encerrar, fica na mão do delegado, na hora que ele quiser, ele pode encerrar o processo? Veja, é um procedimento criminal, é uma investigação criminal. À luz da previsão dos artigos 8º e 9º do novo Código, ele iniciará o procedimento de investigação se entender que há um fundamento razoável. E, para encerrar a investigação criminal, né, ele tem que comunicar ao juiz, no caso, agora, né, quando vier a vigência, nesse caso, terá que comunicar ao juiz das garantias, né, de que o procedimento de investigação criminal foi encerrado, chegou à conclusão com aquilo que foi apurado. Então, ele tem que encaminhar ao juiz das garantias, e o juiz das garantias, portanto, à luz do interesse do Ministério Público e das funções do Ministério Público, esperar uma manifestação se há ou não elementos para uma propositura da ação, ou seja, para um oferecimento da denúncia. Mas hoje ainda não é. Hoje não é assim ainda, né, professor?
Não, o delegado tem, ele instaurando, no caso do inquérito especificamente, nós não estamos aqui no inquérito ainda, nós estamos na investigação criminal sem inquérito, em atos de investigação criminal. O novo Código do Processo Penal vai tratar do inquérito do artigo 20 ao artigo 40, disciplinando ali, que é praticamente a mesma coisa do inquérito do atual Código do Decreto 3689. Eu só diria que o legislador tirou algumas expressões de determinados artigos, né, e também revogou alguns outros, como com relação aos agentes de segurança pública, que nós vimos lá no 13A, no 13B. Então, no novo código não tem essa redação, está enxuta, né, ele juntou tudo, não temos mais tantos artigos assim como temos no atual. Na fase investigativa, sem o inquérito policial, a autoridade policial, o policial pode implementar a investigação sem ainda ter o inquérito, e depois de iniciada a investigação, tendo não indícios, né, mas tendo comprovações de que realmente a infração penal fora cometida, aí instaura-se o inquérito policial e se conduz dentro de um prazo determinado. Agora, a investigação, procedimento investigativo em si, não há um prazo para que a autoridade policial encerre a investigação. O prazo há dentro do inquérito policial. Fora do inquérito policial, pode-se investigar até o surgimento, né, de materiais, digamos assim, de comprovações que enseje uma investigação determinada dentro de um instituto específico, que é o inquérito policial, nesse sentido. Bom, o artigo 10 do PL 8045 vai tratar sobre a intrincada questão que nós vimos minutos atrás, que é a do sigilo, ou da preservação da produção investigativa, da preservação do que for apurado pelo procedimento investigativo. E, portanto, a investigação, à luz do novo Código de Processo Penal, será mantida sob sigilo, com a ideia de preservação da vida privada da vítima, das testemunhas e do investigado, ou de pessoas indiretamente relacionadas à ideia da infração penal. Então, o sigilo será algo preponderante no procedimento investigativo. E no artigo 11, o Código traz a ideia de assegurar, e aqui mais uma vez, essa é uma estrutura normativa de uma ideia de um Estado constitucional de direito, e não outra coisa, né? No artigo 11, portanto, o legislador decidiu por assegurar o acesso, e a palavra é essa, irrestrito, o acesso irrestrito ao investigado, e aqui interpretemos o investigado à luz da ideia do seu defensor, né? E, portanto, de um representante legal, e esse representante legal ou defensor do investigado terá acesso irrestrito em qualquer fase da investigação, desde que seja também à luz de uma diligência concluída. Se a diligência estiver em andamento, não. Mas se o procedimento de diligência foi concluído, foi encerrado, ou seja, tinha lá uma busca e apreensão no procedimento investigativo. Encerrou-se a diligência de busca e apreensão, o defensor técnico ou representante legal do indiciado, do investigado, terá acesso irrestrito a tudo que foi produzido pela polícia judiciária. Inequivocamente. Né? E o legislador, taxativamente, traz a previsão e afirma: salvo nos casos em que a diligência está em andamento. Mas, em todos os casos em que a diligência já fora concluída, o acesso pelo representante legal ou defensor do investigado ou do indiciado será irrestrito.
para em seguida, no artigo 12, afirmar que é direito do investigado ser ouvido antes da conclusão da investigação. Ou seja, não é apenas um pedido do investigado, mas é um direito dele de que, portanto, se ele quer ser ouvido na investigação, ela só poderá ser concluída se eles, manifestando o direito de querer ser ouvido durante o procedimento de investigação, essa investigação só poderá chegar ao final, só poderá ter um termo após o indiciado ou investigado ser ouvido. Antes, ela não poderá ser encerrada. Assim como no artigo seguinte, no 13, o legislador colocou que é facultado a esse investigado ou esse indiciado, mais uma vez, e isso aqui, e essa parte aqui, ela é, sem dúvida, algo elogiável para a ideia da investigação criminal como primeira face da persecução penal, é facultado ao investigado, né, através do seu defensor técnico, do seu representante legal, né, indicar fontes para a investigação e produzir provas que sejam favoráveis à sua defesa técnica na fase seguinte da persecução penal, portanto, para a fase seguinte no processo penal propriamente dito. Nós temos, portanto, no artigo 13, a faculdade do indiciado ou do investigado, na fase pré-processual, produzir provas que consubstanciem ou que possam ser estruturas, plataformas para a sua defesa no campo processual, na fase do processo penal propriamente dito. Em seguida, nesse mesmo título ainda, no capítulo 3, o legislador vai iniciar as definições de inquérito. Mais à frente, eu fui aqui até o artigo 13, depois do artigo 14, 15, 16, são artigos que também estão lá no outro código, no atual Código de Processo Penal, e que tem a mesma redação e, portanto, não tem nenhuma particularidade que possa interessar diferentemente do que está atualmente previsto no Decreto 3689. No capítulo 3, aparece, portanto, o Instituto do Inquérito, que vai do artigo 20 ao artigo 40. E aqui eu vou tocar só apenas em uma outra questão, que são questões diferenciadoras com o atual inquérito policial que nós temos no Brasil. Que é a previsão, por exemplo, do artigo 31 do novo Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de 90 dias para a conclusão do inquérito policial no caso de indiciado solto. Então, nós temos 90 dias. No mesmo artigo 31, o legislador informa que, no caso de investigado preso, o prazo será de 45 dias para a conclusão do inquérito. O que consubstancia-se, portanto, prazos, e aqui vou utilizar a palavra mais do que razoáveis para a conclusão de inquérito, digamos assim. E no artigo 32, o legislador vai e diz que, envolvendo todas as questões relacionadas ao inquérito policial, né, questões de indiciado preso, solto, com prisão preventiva decretada, etc., e tal, com todas as complexidades envolvendo, mesmo assim, o inquérito policial não poderá exceder o prazo de 720 dias, o que é um prazo extraordinário para o inquérito policial. Então, nos artigos 31 e 32, em termos de prazo, não tivemos outra coisa do que uma certa benevolência com os prazos para o inquérito policial à luz da realidade brasileira. No que se refere ao relatório a ser construído pela autoridade policial para o Ministério Público, né, no artigo 35,
o legislador vai esculpir o que cabe como função ao Ministério Público ao receber o relatório de inquérito policial pela autoridade policial. Então, o promotor de justiça decidirá, né, à luz do que for enviado a ele pela autoridade policial, decidirá se oferecerá a denúncia, se no inquérito policial há uma produção de prova que consubstancie o oferecimento da denúncia, ou se o membro do Ministério Público interpreta que faz-se necessário ou faz-se necessária novas diligências para produção de provas, indicações de fontes, etc., ou se o próprio membro do Ministério Público requererá ao juiz, né, o arquivamento do inquérito policial por não haver elemento suficiente para o oferecimento da defesa. Ô, professor, essa PL está parada desde 2019, né? Como, Silvio? Desculpe. Essa PL aí, a PL que vai alterar o Código Penal, está parada desde 2019. Sim, está aguardando pauta para ir para o plenário para votação. Está aguardando um momento, sei lá, o Congresso Nacional decide, quer dizer, o presidente da casa, né, e o presidente da mesa decide quando irá colocar em votação no plenário e, portanto, para fechar os trabalhos legislativos e o encaminhamento ao presidente da República para a sanção presidencial. E aí veremos se nessa sanção presidencial teremos vetos, né? E em havendo vetos, voltará ao Congresso, para o Congresso decidir se derruba ou não derruba os vetos do presidente da República, e depois a sanção final e a entrada em vigência, e que na própria redação do Código de Processo Penal, o legislador fez constar que esse código entrará em vigência automaticamente a sua publicação no Diário Oficial, ou seja, a sanção do presidente da República, depois de discutidos os vetos, em havendo, obviamente, o código entrará em vigência imediatamente. E todas as normas, né, que tratarem sobre questões de investigação e processo penal que conflitarem com o Código de Processo Penal em termos, né, de alcance de direitos fundamentais e garantias processuais, elas não terão validez jurídica à luz do novo Código de Processo Penal. Na verdade, eu errei, professor. Dia 9/3 desse ano já foi apresentado em plenário. Sim, mas não houve a discussão. Não houve ainda. Né? Não houve a discussão. Está em pauta para votação. Quando será, isso o presidente da casa decidirá quando coloca em votação. Né? Mas penso que em 2022, de qualquer jeito, nós teremos um novo Código de Processo Penal, e que será traduzido pelos trabalhos realizados pela comissão no PL 8045, já que é uma reunião de projetos de lei, dezenas e dezenas de projetos de lei que foram traduzidos em um único projeto denominado agora de 8045. No artigo 38, que trata sobre o arquivamento, né, o legislador colocou que o Ministério Público poderá requerer o arquivamento, e isso relacionado agora o pedido de arquivamento ao juiz das garantias, né, porque antes do inquérito, nós temos a previsão lá no novo Código de Processo Penal do capítulo denominado do juiz das garantias, que é extremamente semelhante ao que foi previsto pela Lei 13.964 de 2019 e que está suspenso indeterminadamente por uma decisão do ministro Fux. Então, o pedido de arquivamento pelo Ministério Público será dirigido ao juiz das garantias. Né? Esse juiz das garantias, segundo o artigo 38, ele decidirá se arquiva ou não. Se ele se sentir persuadido
né, à luz da argumentação do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito, se ele interpretar de que realmente não há elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, então o juiz das garantias, arquiva o inquérito policial. Se o juiz das garantias interpretar de que há elementos para o oferecimento de uma denúncia, então esse juiz das garantias encaminhará o inquérito ao Procurador-Geral de Justiça, né? Procurador-Geral de Justiça, que tem 3 alternativas. E aí, como forma de um procedimento final. Procurador de Justiça, portanto, tem 3 alternativas quando o juiz das garantias lhe enviar o inquérito que fora requerido pelo membro do Ministério Público o seu arquivamento. Ou o Procurador-Geral de Justiça, ele mesmo oferece a denúncia, ou o Procurador-Geral de Justiça nomeia um outro membro do Ministério Público para o oferecimento de denúncia, ou mesmo determinar novas diligências à autoridade policial, ou o Procurador-Geral de Justiça arquiva o inquérito policial definitivamente. Temos, portanto, 3 alternativas à luz do PL 8045. Em seguida, no artigo 39, tem a figura própria do juiz das garantias. No caso do juiz das garantias, em recebendo o inquérito policial do membro do Ministério Público e admitindo ou sendo persuadido de que o inquérito policial deve ser arquivado, ele também tem 3 alternativas. Ele tem que tomar 3 providências. No primeiro caso, sim, são 3 alternativas que o Procurador-Geral de Justiça tem. No segundo caso, no que se refere ao juiz das garantias, ele tem que cumprir 3 funções, ou uma função tripartite, como alguns têm escrito nesse sentido. Ou seja, o juiz das garantias comunicará o arquivamento ao ofendido ou à vítima, ao indiciado ou investigado e à autoridade policial que conduziu o inquérito. Então, esses 3 sujeitos têm que ser comunicados pelo juiz das garantias sobre o arquivamento do inquérito policial. E, no artigo 40, o legislador do PL trouxe a previsão de que a ideia de novas diligências, ela terá um caráter de ofício também na figura do Ministério Público. Ou seja, o membro do Ministério Público terá competência de ofício para novas diligências ou delegar novas diligências no procedimento investigativo ou num procedimento de inquérito policial. Lembrando, para concluir, portanto, com esse tópico do inquérito policial, lembrando sempre de que o Ministério Público, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, tem competência para investigar, já que o Supremo interpretou que quem é o titular da ação penal não teria como não ter legitimidade para procedimentos investigativos, se será ele a oferecer a ação penal. Então, quem tem legitimidade normativa para oferecer a ação penal, também teria que ter legitimidade para a condução de procedimentos investigativos, para a realização de diligências e etc. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal, e que é uma posição decisional, ou seja, é uma posição jurisprudencial e não normativa. Pronto, então, com relação a esse tópico da investigação criminal, inquérito policial, concluímos aqui. E o tópico seguinte que teríamos para tratar é do processo penal e da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos.
Muito bem. Bom, no que se refere à teoria constitucional dos procedimentos jurídicos no processo penal, né, mais uma vez, não custa lembrar daquele rapaz chamado Hans Kelsen, né, que inventou o Tribunal Constitucional, que inventou uma Constituição, a Constituição da Áustria, né, que inventou a teoria constitucional do processo, que inventou a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, né, que inventou, né, a teoria do controle de constitucionalidade, né, ou seja, aquele rapaz que inventou tudo isso de ordem constitucional à luz do que ele nominou de a Constituição jurídica, diferentemente do que imaginava Carl Schmitt, por exemplo, no mesmo período, com a sua ideia de constituição política e não constituição jurídica. Né? Aliás, hoje, na aula pela manhã, alguém me perguntava qual era a minha posição, qual era o meu olhar, porque estava assistindo um desses congressos online e o conferencista teria afirmado por diversas vezes no discurso, e o tema era democracia política e estados totalitários. E um dos conferencistas teria afirmado por diversas vezes que o grande responsável pela ascensão dos governos totalitários e da formação do Estado totalitário teria sido a invenção de Hans Kelsen do direito positivo, ou da ideia pura do direito, do ordenamento jurídico puro do direito, ou da teoria pura do direito, ou do sistema positivista do direito. E aí eu respondi a estudante que havia assistido esse congresso online, e dizia, olha, a ascensão de movimentos autoritários, ela vai se dar mesmo dentro do iluminismo. É só fazermos um exercício de reflexão não muito profundo, né, e nos perguntarmos quando é que a família real veio parar no Brasil, a família real portuguesa veio parar no Brasil, né, e por que ela veio parar no Brasil? Ela veio parar no Brasil em 1808, e por que ela veio parar no Brasil? Porque Napoleão estava devastando a Europa. E nós tínhamos tido, em 1789, a Revolução Francesa. E tínhamos tido a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? E tínhamos tido, né, a publicação da Constituição Francesa de 1791, a segunda Constituição escrita do mundo ocidental. E Kelsen ainda não havia escrito nada nessa época. Ele não existia. Então, a ideia totalitária não tem nada a ver com a criação de Kelsen, com o positivismo jurídico. E, para finalizar a resposta, eu disse a ela, é só você fazer uma pesquisa rápida e procurar constatar quem que era o intelectual do Terceiro Reich. Quem que era a mente pensante, a mente jurídica pensante do Terceiro Reich? Era Carl Schmitt, o constitucionalista, ou era Hans Kelsen, o filósofo do positivismo jurídico ou do normativismo? Quem que trabalhou para o Terceiro Reich? Quem que imigrou para os Estados Unidos da América do Norte exatamente fugindo do nacionalsocialismo trabalhista alemão, do nazismo alemão? Então, obviamente que uma afirmação de que a ascensão dos estados totalitários se deu à luz do que proporcionou o sistema jurídico do direito positivo é realmente uma ignorância inacreditável. Mas vamos lá. O tópico é, portanto, o processo penal, teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Iniciamos exatamente pela ideia de legitimidade. Né?
a ideia de uma teoria constitucional dos procedimentos jurídicos não é outra que os esforços implementados para a construção de uma legitimidade pelo procedimento. Ou seja, não adianta, né, não adianta apenas a previsão legal, não adianta apenas a previsão legal sobre que a natureza do processo penal é acusatória. Não adianta apenas a previsão legal acerca de que qualquer forma de intervenção penal estará, portanto, submetida à ideia do alcance dos direitos fundamentais e das garantias processuais. Faz-se preciso, mais uma vez, uma ordem de procedimento, uma organização de procedimentos. E essa ordem ou organização de procedimentos, ela será chamada de teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Em relação a Kelsey, que inventou a teoria constitucional dos procedimentos, né, Niklas Luhmann escreve uma obra monumental em homenagem a Kelsey, intitulada Legitimidade pelo Procedimento. Aquela obra é uma homenagem ao criador da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Por quê? E por que uma teoria constitucional dos procedimentos jurídicos no processo penal, Luciano? Ora, porque o processo penal é o instrumento pelo qual, e não tem outro, mais uma vez, do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista da legitimidade, do ponto de vista de um Estado constitucional de direito, não é outro instrumento que o Estado tem, não é outro, e não é mesmo, é só o processo penal, que o Estado tem para o exercício do ius puniendi. Ou seja, para efetivar o seu poder de punir. E a expressão aqui não é outra, é poder de punir mesmo, e não direito de punir. Poder de punir, como escreveu Tobias Barreto, com a publicação do livro Menores e Loucos, e o fundamento do direito de punir, ao afirmar que não existe um direito de punir, existe um potere de punire, ou seja, um poder de punir, e não um direito de punir. O ius puniendi não é um direito do Estado, é um poder nas mãos do Estado. E, portanto, o caminho para o exercício desse ius puniendi é o processo penal. E esse processo penal, por mais que ele seja de natureza acusatória, é preciso ter uma teoria de procedimentos para que possamos estabelecer as fronteiras da acusação, que é, sem dúvida alguma, o poder maior aqui. E aqui eu vou interpretar, né, a acusação como um poder e a defesa como outro. Né? E nessa ideia de armas cognitivas, como dizia Tobias Barreto, entre acusação e defesa, né, a acusação ela tem um poderio bem maior do que a defesa técnica, do que o defensor, sem dúvida alguma. E, para essa ideia do processo penal obediente a uma teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, porque é ele que vai consubstanciar ou vai legalizar ou legitimar o exercício do ius puniendi pelo Estado, né? Dois pensamentos interessantes. O primeiro deles, o de Eugênio Raul Zaffaroni, no direito penal latino-americano, e o segundo deles, de Rafael de Jorge, na ideia da filosofia, da teoria do direito e do sistema do direito penal italiano. Para Zaffaroni, a ideia de Zaffaroni é de que uma teoria constitucional dos procedimentos jurídicos ela funciona como uma fronteira limitadora do exercício desse ius puniendi. Ou seja, com a teoria constitucional dos procedimentos, eu limito o poder de punir do Estado. Ou seja, eu racionalizo o exercício desse poder. O Estado não pode vir com o seu afã da intervenção penal,
mas sim só poderá vir à luz dessa teoria. Ou então, o exercício desse poder de punir será um exercício inválido. Será, portanto, um exercício ilegal do ius puniendi. Esse é o pensamento traduzido por Zaffaroni no direito penal latino-americano, no direito penal argentino e no direito penal latino-americano, já que é um autor extremamente citado em todos os direitos da América Latina e também na Europa, por que não? Desse lado, digamos assim, temos Zaffaroni, do outro lado, né, temos Rafael de Jorge, que vai além de Zaffaroni. Para Rafael de Jorge, aquela construção inicial de Kelsen, traduzida como uma teoria constitucional dos procedimentos, quando ela alcança o mundo do processo penal, quando ela alcança esse espaço imaterial, né, dividido entre acusação e defesa, e observado pelo Estado-pessoa, o juiz, a ideia não pode ser outra. A teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, para Rafael de Jorge, é o meio legal e legítimo pelo qual se procura impedir que o Estado utilize o ius puniendi. Zaffaroni utiliza a expressão limitar o poder de punir do Estado. Rafael de Jorge utiliza a expressão impedir o poder de punir do Estado. Para Zaffaroni, a teoria constitucional é um limitador do ius puniendi. Para Rafael de Jorge, ela é impeditiva do ius puniendi pelo Estado. Ou seja, aqui a ideia é de função. Qual é a função que a teoria constitucional dos procedimentos cumpre na ideia do processo penal? Se vocês, se todos nós formos ler os manuais de processo penal no Brasil, inequivocamente os autores vão dizer que a teoria constitucional dos procedimentos tem a função de assegurar os direitos fundamentais e as garantias processuais. E não de limitar ou de impedir o exercício do ius puniendi. Ou seja, a doutrina brasileira tem um pensamento romântico de qual seja a função dessa teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, na nossa interpretação. Enquanto que Zaffaroni e de Jorge, parece-nos, têm um olhar, uma observação bem mais realista com relação a qual função a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos deve cumprir. Ora, por quê? Porque nós estamos falando de poder. O ius puniendi é um poder. A acusação é uma forma de poder. A defesa técnica é uma forma de poder. E é sob essa concepção que esses autores têm observado. Esses dois autores que eu me refiro. E, portanto, a ideia não seria outra. Não de assegurar direitos fundamentais ou de efetivar as garantias processuais. Porque essa seria uma função primária da teoria constitucional. Mas a função de mérito dela seria exatamente essa. Ou limitar ou impedir que o poder de punir se efetive. Porque não há dúvida, né, de que a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, ela é voltada para assegurar direitos fundamentais e garantias processuais do indiciado, do investigado, do réu. Isso é óbvio. Isto é óbvio. Ou seja, ela iria ser uma teoria constitucional dos procedimentos para assegurar a acusação? Se a acusação, como forma de poder, nesse jogo de poder, é o mais forte de todos, obviamente que ela é só... obviamente que ela é voltada para os direitos fundamentais e as garantias do homem livre, como diz Zaffaroni. Mas a função verdadeira é essa de limitação ou de impedimento.
como dizem esses dois autores. Ou seja, e aqui a conclusão que a doutrina chega é de que, com essa teoria, nós temos, portanto, uma dimensão humanista do processo penal. Confesso que sempre tenho minhas ressalvas com relação a essa expressão humanista no processo penal. Porque todos que estão no processo penal são pessoas humanas. Quem acusa, membro do Ministério Público, quem defende, o advogado e o réu, o indiciado, o investigado, e o Estado pessoa, que é o juiz. Essa ideia de humanização do direito, humanização do processo. Porque o que é que há de desumano lá? Todas as criações que tem no processo são criações humanas. Então, por que humanização? Se todas as criações são humanas. Mesmo, por exemplo, num processo penal inquisitivo, a criação é humana. A argumentação pode ser divina, tal, aquela coisa toda da Igreja Católica, dos encontros, né? Da argumentação teológica e tal, mas são humanos. Enfim, não me vinculo a essa expressão, a humanização dos direitos, né? Quer dizer, nós, por um lado, falamos da humanização dos direitos e depois falamos de os direitos dos animais. Então, serão também os humanos direitos dos animais ou os direitos humanos dos animais? Ou nós teremos direitos dos animais que não serão humanos? São os paradoxos da linguagem. Mas, enfim, esse cômputo da teoria constitucional dos procedimentos, segundo a doutrina brasileira, concebe, portanto, uma ideia de dimensão humanística para o processo penal, em que essa ideia de dimensão humanística do processo penal tem como lógica principal a teoria do garantismo. O processo é, portanto, uma concepção humana para esse pensamento da doutrina, em que é assegurado por uma teoria reitora dentro da teoria constitucional, denominada de teoria do garantismo. O que, segundo a doutrina brasileira, construiria uma vinculação. Nós teríamos, portanto, uma vinculação que ela vai tratar, a doutrina vai chamar essa vinculação de racionalidade procedimental, ou racionalidade procedimental da persecução penal nas duas fases, investigativa e do processo penal. Portanto, para o pensamento da doutrina brasileira, para finalizarmos, portanto, por hoje, para o pensamento da doutrina processual penal brasileira, a ideia de uma teoria constitucional dos procedimentos jurídicos é a tradução de uma racionalidade procedimental que busca, portanto, a efetividade de uma persecução penal nas suas duas faces. Ou seja, uma teoria constitucional que ela está na primeira face da persecução penal, que é a investigação criminal, e na segunda, que é o processo penal. A teoria constitucional, portanto, está do início ao final da ideia da persecução penal. Eu diria mais, ela está do início ao final da persecução penal e continuará até a finalização da execução penal. Porque a execução penal, ou seja, a Lei 7.210 de 84, também está vinculada à ideia de uma teoria constitucional dos procedimentos. E vinculada, mais do que qualquer outra coisa, dentro dessa teoria constitucional, ao alcance dos direitos fundamentais, e que aqui, nesse caso, esses direitos fundamentais na execução penal é
orientado, nas minhas palavras, orientado e não garantido, orientado por uma teoria do garantismo e não garantido pelo garantismo ou garantido pelas garantias processuais. Os direitos fundamentais, mesmo na execução penal, são orientados pela ideia do garantismo, ou seja, pela ideia do agasalhamento dos direitos fundamentais, pela ideia da efetividade, da força normativa dos direitos fundamentais daquele que agora é um sentenciado e cumpre a pena estabelecida pelo Estado pessoa, determinada numa sentença penal condenatória. E agora, portanto, ele se submete ao cumprimento, ele se submete à execução da pena realizada pelo Estado. Também, e portanto, para concluir, não é apenas do início ao final da persecução penal, é da investigação, do processo penal como persecução penal, ambas, e da execução penal como momento final dessa via sacra, desse calvário, que é a questão criminal, do direito material ao direito processual e ao direito executivo penal, nas suas 3 perspectivas, nos seus 3 subsistemas: direito penal, processo penal e execução penal. Muito bem. Perguntas, manifestações, inquietações, ou finalizamos por hoje? Ok. Boa noite. Muito bem, então. Boa noite a todas e todos. Vemo-nos amanhã. Interromper a gravação, antes que eu esqueça.